Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Vika e no vídeo de hoje vou explicar para vocês como eu faço para desenhar uma mandala nesse estilo. Eu vou utilizar uma folha de ofício, no caso metade de uma folha, eu cortei ela ao meio. É uma folha de impressão normal, não é uma folha de desenho, tá bom? Eu vou usar também um compasso, uma régua, lápis e uma borracha normal também, tá bom? Então, para começar, eu vou medir aqui o compasso e vou marcar os 5 centímetros, que é esse arco ali que eu fiz, tá? A base da mandala. Pronto, depois de medido, eu vou escolher um lugar aqui na folha de papel. Eu posso até medir também para centralizar essa mandala, ou fazer mais ou menos um lugar que fique bom assim. Eu vou escolher esse lugar aqui. Então, eu marco primeiro com a ponta do lápis. Depois eu vou começar a fazer o círculo, tá bom? E agora eu vou começar a diminuir 1 centímetro a cada círculo aí dentro. Então, eu tenho que ter certeza que a ponta do compasso fique centralizada aqui com a marcação, tá? E eu posso até afiar essa ponta para ficar toda certinha. Não vou fazer isso agora, mas se vocês quiserem, já sabem, só fazer a ponta do compasso, ponta do grafite. Vou fazer o último aro aqui com 5 milímetros. Então, eu faço aqui meio centímetro. Vou fazer aqui uma linha horizontal. Vou colocar a primeira coisa aqui, a ponta do lápis na marcação do compasso, tá? Que faz um furinho ali no papel, uma marcaçãozinha. Então, vamos prestar atenção nisso, para sempre passar no centro dessa marcação. E depois eu faço uma linha vertical. Para começar mesmo a base da nossa marcação, eu vou colocar aqui nesse ponto, tá? Então, seria o segundo arco. Então, aqui eu vou começar a medir pelo segundo arco, de dentro para fora, tá? Ou seja, o arco que eu medi 1 centímetro, ao invés do meio milímetro, que foi o último. E aqui eu vou ficar com 1,5 centímetro, mais ou menos, tá? Se vocês não tiverem 1,5 centímetro certinho, tenta adaptar a ponta de um lado ao outro, tá bom? E eu vou começar de cima para baixo, então eu vou colocar a minha régua sempre posicionada para dentro e vou deixar o arco aqui para fora. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui, faço do outro lado a mesma coisa. Eu tento posicionar isso aqui direitinho, puxo aqui uma linha, puxo aqui. Faço aqui deixando o arco sempre pra fora, tá? Porque eu acho que fica mais fácil pra fazer essa marcação e ela ficar mais corretinha. E aqui exatamente a mesma coisa no último arco. Faço aqui a cada meio centímetro, ok? Agora nós vamos puxar um ponto ao outro e vamos perceber uma coisa. Se puxarmos o primeiro daqui para o primeiro de cá, vai ficar assim interrompido, tá? Nós temos que pensar no centro sempre. Então, se colocarmos ali o grafite no centro, já sabemos para onde é que temos que puxar nossas linhas, tá bom? É o primeiro daqui com o segundo daqui, ficou um pouquinho torto, não tem problema. Eu vou fazendo com calma isso. É bom vocês fazerem isso com bastante calma, verem direitinho o lugar, tá bom? Coloco aqui o grafite, que eu acho que tá saindo do ponto. Se for com grafite é muito melhor do que um lápis, tá? Mas eu fiz assim, com lápis também. Se vocês não tiverem compasso e régua, também dá pra fazer esse desenho. Eu vou deixar aí nos cards, tá? Um exercício pra fazer círculos, que eu gosto bastante. Então, não é necessário ter o compasso. E aqui nós temos a base para fazer as mandalas. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas nós podemos dividir ainda mais essas fatias aqui, tá? Criando mais divisórias. Ou então podemos não só fazer um arco de 5 milímetros, podemos fazer vários aros aqui dentro, no caso dividindo, né? Ao invés de ser de 1 em 1 centímetro, de meio em meio centímetro, ou a medida que vocês quiserem aí. Então, eu vou começar aqui nesse primeiro aro. Faço uma folhinha de um lado e do outro,
pulo um, faço no próximo. Eu tento fazer as imagens todas parecidas, tá bom? Pode ser que elas fiquem um pouquinho diferentes, eu posso apagar e refazer, ou na hora que for passar a caneta eu corrijo tudo. Então eu sempre vou fazer um pulo próximo, faço aqui, pulo próximo, faço aqui, pulo próximo. Vão ficar aqui com 6 pétalas certinhas, tá bom? Aqui nesse segundo arco eu vou fazer uma ligação, uma pétala um pouco maior, só que eu vou puxar de uma ponta aqui para a outra. Então esta ponta para esta ponta e esta ponta para cá. Então eu crio umas pétalas assim, um pouquinho maiores. É quase um triângulo, só que eu faço um pouquinho arredondado. E aqui dentro eu vou fazer um círculo grande e um círculo pequeno. O círculo pequeno vai ficar abaixo dessa linha aqui, estão vendo? Então eu faço ele aqui. O círculo grande aqui em cima. Não precisam estar totalmente perfeitas, simétricas, nem nada assim. Nós vamos tentar fazer do jeito que conseguimos. E vamos fazer aqui, entre uma pétala e outra, uma gotinha, tá? Então, faz assim. Aqui um arredondado. E aqui também. Sempre entre um e outro. Vamos tentar fazer o mais parecido possível, a largura e tudo, mas só com o treino e com prática aqui pra começar a ficar o mais simétrico possível, tá? Nós vamos repetir a mesma coisa da pétala aqui nesse terceiro aro. Puxamos pra cá e puxamos pra cá. Vamos tentar fazer elas o mais parecido possível sempre. Então, puxo aqui desta ponta pra cá. Deste lado a mesma coisa. Desta ponta pra cá. Já ia errando. É muito fácil a gente se perder na mandala. Eu já falei isso em alguns vídeos, eu acho. Mas pronto, requer um pouco de concentração. Façam com calma aí. E aqui é a última pétala. Aqui dentro eu puxei uma linha aqui, como se fosse puxar um triângulo daqui pra cá. Estão vendo? Então eu puxo aqui sem encostar no canto, tá bom? Fiz assim essa leve abertura aqui dessa linha. E aí eu puxo uma linha parecida com essa e fecho aqui em cima. Depois eu vou puxar aqui a mesma coisa aqui dentro. É quase um losango, digamos. Fica mais parecido com um hexágono, mas pode ser um losango, tá tudo bem. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, então. Puxo linhas quase paralelas. Não precisa estar perfeito, nós vamos passar ainda a caneta. No próximo arco, nós vamos fazer como se fosse um semicírculo, só que vai arredondar aqui no final, tá bom? Eu já estava fazendo semicírculos em todo o desenho, ao invés dessa folha assim, mais arredondada. Então, eu vou fazer aqui, puxo, eu tento arredondar o máximo que puder, antes de puxar aqui nessa ponta de cima. Então, eu posso até tentar fazer esse semicírculo, como eu estava fazendo, e aí puxar aqui, tá bom? Estão vendo que ficou bem arredondado. É da ponta de uma folha para outra.
como estamos fazendo desde o início dessa mandala. E puxamos pro outro lado a mesma coisa. Se vocês quiserem, dá pra girar o papel e fazerem aí do jeito que vocês acham melhor, tá bom? Que for mais confortável. Esse aqui, inclusive, eu achei que ficou muito pra baixo, comparado às outras. Então, eu tento fazer o mais parecido possível que eu consegui fazer. Prontinho, acho que vai ficar assim. Dentro desta parte aqui dessas folhas, eu vou fazer também outra gota aqui, uma pétala, não sei o que é isso direito. Na verdade, isso seria pétala e isso seria uma folha, não é isso? Faço aqui intercalado, como se tivesse escondido aqui atrás, sobreposta, tá bom? E puxo pra cá também mais uma, puxo pra esse lado mais uma. Então, aqui no centro, eu puxo essa folha pra cima. Puxo uma do lado, puxo outra aqui. Inclino um pouquinho aqui embaixo. Essa é a maior e vai diminuindo de tamanho, tá bom? Essa folha passa essa parte daqui. Depois fazemos uma aqui escondida atrás e outra aqui. Essa aqui tá sobreposta, no caso a esta, e esta também está sobreposta a esta daqui. Para o penúltimo arco, eu fiz aqui como se fosse no meio, mais pro final, no caso dessas pétalas, e encontrei aqui, tá? Então, ela fica um pouquinho mais achatada do que estas. Vocês escolhem aí o lugar mais ou menos para fazer isso, e vamos tentar fazer um lado parecido com o outro. Então, é no meio, tá bom? Vamos fazer aqui. E aqui já não é na ponta da pétala. Então, aqui também. Dá pra criar qualquer tipo de mandala aí que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Tem várias referências legais na internet. Dá pra ir fazendo isso. Fica bem legal pegar um pouquinho de uma mandala, um pouco de outra, e aí depois com o tempo nós vamos aperfeiçoando isso e criando nossos próprios padrões, tá bom? Aqui dentro eu fiz outras ondinhas, tá? Então são bem parecidas com essa. Eu fiz primeiro uma borda. Então, essa parte vai estar pintada toda igual. Depois eu fiz uma linha, que vai ser fininha. Depois outra borda aqui. E depois uma fina aqui. Então, no total, eu vou construir 6 linhas dentro de cada pétala dessa, tá? Cada folha aqui. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco. E a sexta seria aqui. Que seria mais uma borda, tá? Então, se quiser fazer 5 linhas, tá bom? Se quiserem fazer 6 também, tá tudo bem.
Agora sobrou um espaço aqui entre cada pétala e essa ponta dessa pétala aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, entre uma e outra, e vou puxar um arredondado assim pra cima. Então, puxa pra cá. Então, ficou uma pétala um pouco mais achatada do que essas aqui de baixo. Então, faço assim. Eu tento arredondar mais, porque essa ficou muito quadrada, então acho que eu subi demais essa pétala. Aqui também. Façam com calma, tá bom? Eu tento adiantar às vezes para o vídeo não ficar muito longo. Quanto mais calma vocês fizerem, melhor para aproveitar esse momento. E aqui eu vou fazer 3 linhas dentro, tá? Então, 2, 3. Vou puxar de uma ponta a outra, agora sim, é o famoso semicírculo, que eu tinha feito errado ali no outro aro. Então, eu vou puxar aqui de um lado ao outro. Se vocês tiverem dificuldade para fazer um círculo de uma vez assim, um semicírculo, né? Na verdade tá um pouco achatado aqui, mas tudo bem. O ideal que eu indico é puxar de um lado para o outro e fazer esse vai e vem com o lápis. Isso ajuda muito a ter uma noção de circunferência, tá bom? Mas aí depende do que vocês acham melhor. Façam aí do jeito que fica mais confortável, claro. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade para isso que outras. Você também pode passar aqui o compasso e tentar fazer o círculo direitinho. Acho que dá certo, eu não tentei isso. Então, pronto. Se quiserem, dá pra tentar. Como é um pouco achatado, talvez o compasso não fique assim tão bem. Mas realmente só tentando pra ver, não sei. Vou fazer sempre de uma ponta para outra, tá? Em cada lugar desse aqui, eu fiz também uma gotinha ou uma folha, não sei como é que vocês querem chamar. Dá pra passar um pouco esse lugar aqui, essa marcação, ou se vocês quiserem fazer mesmo totalmente aqui dentro, depende de vocês. Se vocês passarem, é bom passar em todos, porque senão fica um pouco estranho o desenho. Se forem fazer ali dentro, tem que fazer todas as folhinhas iguais, tá bom? Para umas não ficarem um pouco a mais e outras a menos aqui nesse espaço. Aqui eu vou fazer umas folhas um pouquinho inclinadas, tá? Então, eu segui um pouco esse arredondamento desse lado. Eu inclinei para esse lado e a deste lado eu inclinei para o lado direito, tá? Um pouquinho para baixo, mas não muito inclinado. Então, vamos tentar fazer aqui como se fosse a folha inteira, tá? Ela tá escondida só nessa parte. Aí eu puxo um pouco para um lado, um pouco para o outro. Eu já estou vendo que elas estão de tamanhos diferentes, então eu tento consertar isso. Pronto. Deste lado eu faço ela. É que não é bem inclinada, é como se tivesse um tracinho pra cá e um tracinho pra cá. E aí eu sigo essa inclinação, ao invés de inclinar a folha. Estão vendo? Então eu inclino assim. Faço esse tracinho. Acho que fica até mais fácil fazer desse jeito do que do outro. Eu não me lembro como é que eu fiz exatamente isso, tá? Mas eu fui inclinando para um lado, para o outro. E aí eu vou tentando fazer essa formatação assim. Posso até fazer mesmo esse traço e começar a seguir essa dinâmica aqui no desenho. Então, vamos sempre lembrar disso. Deste lado inclina para lá, deste lado inclina para cá.
Pronto. Vamos só lembrar disso, de não inclinar muito essa pétala, tá? Eu fiz ela como se ela tivesse... É mais como se o papel tivesse sido inclinado do que ela, tá bom? Então aqui eu acho que eu inclinei até um pouquinho a mais, mas tudo bem. Aqui dentro de cada uma eu vou fazer uma cópia, no caso aqui dentro. Puxo deste lado, como na mandala anterior, tá? E puxo aqui deste lado. Vou começar a passar a caneta para mostrar a vocês. Para esse desenho eu vou usar essa Unipin Fine Line. Ela é 1.0, eu não conheço direito essa caneta, tá? Eu já usei uma muito fina, mas já tem muito tempo. Então eu vou testar aqui nesse desenho. Já fiz ele com hidrocor. Dá pra fazer com qualquer tipo de caneta, dá pra fazer com lápis de cor, dá pra deixar assim de grafite, só colorindo as partes importantes e tal. Mas então tá, eu vou usar essa caneta, então vamos lá. Eu vou começar com essa parte de dentro, então eu vou reforçar todas as folhinhas, inclusive essa aqui. Vou colorir qualquer parte aqui dentro sem colorir essa bolinha que eu fiz, então ela vai ficar branca. Nós estamos fazendo aqui um jogo de contraste, tá? Eu não expliquei direito isso no vídeo anterior da mandala, mas essas partes aqui, elas vão trazer mais contraste. Se você perceber, quanto mais área que tiver o preto e o branco muito em choque, eles direcionam o desenho. Nosso olhar fica muito virado para essa parte aqui, porque tem muito preto aqui. Então é como se a mandala crescesse de um jeito ali pro centro. Chega uma hora aqui que tem um contraste enorme, que tem muito branco e o muito preto, muito forçado. E depois nós olhamos muito pra cá, pra dentro também, que tem a mesma coisa. Se vocês olharem, tem muito preto aqui e tem um branco totalmente branco. O contraste direciona a nossa visão, tá bom? Pra onde nós vamos olhar do desenho. Então aqui eu vou passar a caneta. Vou deixar assim algumas áreas sem nada, só pra exemplificar, pra não ficar muito confuso na hora de passar a caneta, tá? Então, esta pétala aqui de dentro, eu vou colorir toda a parte ao redor dessas partes brancas. Inclusive, na hora de passar a caneta, eu tenho que dar um espaço, porque aqui, por exemplo, essa bolinha quase não tá branca, então eu tenho que fazer uma parte um pouco maior. E aí depois eu posso ir diminuindo, se quiser. Mas pronto. Se calhar essa ponta aqui é muito mais grossa do que deveria ser para fazer essa mandala, mas tá tudo ok aqui. Eu vou puxar essa parte aqui pra cima, essa parte aqui pra cima. Eu até arredondei, mas já foi, agora já melhor deixar do que tentar corrigir e pronto, o desenho ficar ruim. Ou então eu posso engrossar todas elas, tá? Se eu resolver mexer em alguma coisa. Mas tá aqui. Faço aqui a linha parecida com esta. Aqui, como eu falei, pode ser um losango, pode ser o que for. Vou colorir aqui dentro, ok? E esta linha aqui também vai ser um pouco mais grossa. Então, eu não devia ter feito essa correção aqui. Mas fica assim o desenho. Aqui, eu vou refazer essas linhas. E aqui dentro eu fiz uns tracinhos. Como eu já vi que essa ponta tá um pouquinho mais grossa, eu vou só fazer assim. Se eu quisesse, eu poderia até trocar de ponta, só pra fazer os detalhes, tá? No caso, trocar de lápis. Inclusive aqui eu não vou fazer ponta, só vou fazer um pontinho nesta. As outras eu vou puxar pra cima. E vou puxar aqui essa folha também, essa pétala no caso. Vou fazer aqui eu fiz, no caso aqui, uma borda. Então, nessa hora eu posso consertar tudo que eu quiser. Olha, se eu achei que alguma linha ficou mais grossa ou não. Então, eu faço aqui a borda um pouco mais fina. As linhas servem de guia, tá, pessoal? Você não precisa fazer exatamente o que tá ali. Aqui a próxima vai ficar aqui. Vou fazer mais uma linha e a borda aqui, então fica uma linha
mais grossa, uma linha fina, outra linha mais grossa. E aqui dentro eu também fiz 2 linhas grossas. Então, se quisesse, podia até fazer todas mais grossinhas. Pronto, eu deixei assim no desenho, vou deixar assim aqui também. Aqui eu posso tentar corrigir, só deixando um pouquinho de nada mais grossa. Não sei, vocês que sabem aí. Aqui, nesse caso, eu vou fazer ela aqui. Isso aqui vai estar tudo pintado. Esta aqui também. E vou pintar esta. Aqui dentro também vai estar pintado. Então, aqui vai ser um mega contraste. E esta parte aqui agora de fora, tem que passar aqui. O que eu indico é passar o mais rápido possível e o mais leve possível para a caneta não travar, tá? Aqui travou um pouquinho a caneta e aí fica com essa marcação um pouco tremida. Então, se puder passar mais de leve, mais rápido, melhor. Aqui eu vou refazer essas linhas e faço aqui a marcação do meio. Aqui tá meio escondido, aqui tá meio escondido. Deste lado a mesma coisa, a única que dá pra ver direito é a do centro. Pronto. E esta gotinha aqui de fora, essa folha, vai estar pintada de preto. Então, se vocês quiserem, pausa o vídeo, repete aqui toda essa sequência de caneta, tá? Pra poder ter certeza na hora de passar a caneta. Se vocês quiserem fazer desse jeito, claro, dá pra fazer de todas as cores aí, de todo jeito que vocês quiserem. Se vocês puderem fazer essas linhas mais finas, a de fora, eu acho que fica mais bonito do que assim como eu fiz, que ficou um pouco grosso. Mas pronto. E aí eu vou refazer isso em toda a mandala. Eu não posso fazer isso aqui no vídeo inteiro, então vou adiantar aqui, tá bom? Mas é mesmo esse detalhe de não esquecer as coisas e fazendo aos poucos. Aqui eu passei um pouquinho, estão vendo? Então, na hora de passar a caneta, eu já sei que eu tenho menos espaço, eu vou corrigindo tudo que puder mesmo e posso ir fazendo aos poucos essas partes coloridas de dentro e tal, para não atrapalhar e um lado ficar diferente do outro. Se acontecer de errar aqui na hora de passar a caneta, tá tudo bem. Se ficar um lado diferente do outro, tá tudo bem. Terminem o desenho, depois faz um novo, tá? O importante é não parar o desenho até o final. E aí no próximo desenho fica muito melhor mesmo. Se nós abandonarmos o desenho no meio, a gente não vai ter o aprendizado de terminar ele e depois fazer de novo. Prontinho, aqui está nosso desenho. Eu gostei bastante dessa caneta, mas eu acho que ela é mais adequada para uma folha de desenho ou uma folha com a gramatura um pouco maior que essa, que deve ter 80, né? Não é assim tão boa para esse tipo de folha, porque o papel não aguenta, tem muita tinta, então acaba às vezes soltando um pouquinho de fiapo do papel na ponta da caneta, tá? Eu não senti estragar assim o papel. Eu teria usado uma ponta um pouquinho mais fina, mas essa que estava em promoção era a única que tinha. Eu gostei bastante, foi bem baratinho, então valeu muito a pena pra mim. Vou utilizar ela em folhas de desenho, com certeza. Outra coisa é que eu achei que esse aqui, no caso, é o dessa tinta da Unipin. E esse aqui é o que eu tinha mostrado antes, que é com esse hidrocor da Papermate, tá? É um hidrocor normal. Eu achei que tem uma cor muito mais viva esse do hidrocor do que esse da caneta. Alguns detalhes que eu percebi aqui foram... Essa parte aqui ficou mais escura, tá? Então dá pra notar que aqui tinha mais parte branca do que aqui. Então na hora de fazer essas folhas aqui, deste lado eu fiz muito mais compridas do que deste, tá? Então aqui ficou um pouquinho mais escuro do que aqui. Também pela ponta, porque é um pouco mais grossa, então acho que ficou mais parte escura. Eu também tinha feito essa parte aqui muito mais escura, então tem uma diferença aqui do contraste do preto e do branco com essa parte aqui que ficou muito mais escura. Eu gostei dos dois jeitos, tá?
Outro detalhe é que aqui também eu fiz as folhas muito maiores do que aqui. Eu fiz essa linha aqui bem grossa e tal, então tem esse detalhe que engrossei essa parte aqui, tá bom? Na hora de finalizar o desenho, então dá pra gente consertar se tiver um pouco... a linha sair um pouco torta e tal, um pouco errada, dá pra tentar consertar com isso. Cuidado só pra não engrossar demais essa linha, pra não ficar grosseiro o nosso desenho, tá? Mas é bem engraçado observar os dois desenhos e ver a diferença enorme, sendo que é exatamente o mesmo desenho. Então o de vocês também pode ficar bem diferente e tá tudo ótimo, tá? Cada desenho tem sua particularidade. Vejam aí o desenho de vocês, apreciem ele, tá? E agora sim, se vocês quiserem fazer mais um desenho e tal, agora é a hora, porque nós já finalizamos esse desenho aqui. Então é isso, tenham um ótimo desenho, um ótimo dia. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!